em primeiro lugar, aquilo que é, obviamente, o mais relevante, que é o sentido de voto do PSD na declaração do estado de emergência da manhã. É óbvio que será a favor. Se o votamos a favor ao longo de todo este tempo, e ainda bem, se não tivesse havido estado de emergência, como é que não estaria o país, se já está neste estado, amanhã, por maioria de razão, obviamente, o Governo tem de continuar a ter os instrumentos necessários para o combate à pandemia. No decreto do Sr. Presidente da República há um aspecto que me parece muito positivo no novo decreto, segundo ele nos anunciou, e que tem a ver com a questão das escolas. Ou seja, não vale a pena continuar, nos termos que o Governo tem andado, e em particular no Ministério da Educação, a fingir que apenas empurrou o ano letivo 15 dias para a frente. Seria bom se assim fosse, mas todos nós percebemos que as escolas têm de permanecer fechadas mais tempo. E nesse sentido, o decreto permitirá, e muito bem, que haja ensino à distância, portanto, que os alunos possam ter ensino por via virtual, pelo computador, na exata medida em que não faz qualquer sentido, se há escolas que estão preparadas para isso, as privadas e públicas, que o estejam também, não prejudicar esses, por conta de escolas que não trataram de fazer aquilo que lhes competia, ou de um Ministério que, não tendo tratado disso, teve apenas a sorte de algumas escolas públicas o terem feito. Portanto, esse aspecto é absolutamente essencial. Há bastante falta de profissionais de saúde. Nós demos a sugestão ao Sr. Presidente da República, que é óbvia, mas que deveriam ser acionados os mecanismos para pedir a colaboração dos médicos e dos enfermeiros reformados. Ou seja, o mercado só tem 100%, não é? Tem 100% de médicos e de enfermeiros. Se nós queremos que o mercado não tenha 100%, mas 110%, temos de ir para lá do mercado. A única coisa que eu vejo são os jovens reformados, ou seja, obviamente uma pessoa que esteja reformada e já esteja com 90 anos ou com 80 e muitos anos, provavelmente não está em condições, mas se tiver 60 e muitos, 70 anos, 70 e poucos, está em condições de ajudar o país. É uma sugestão que nós damos. Mostrei também uma preocupação, espero que não venha a acontecer, mas as notícias que vi de que o estoque que existe de vacinas com vista à segunda dose terá sido reduzido. Foi estas as notícias que eu vi. A ser verdade, sinceramente preocupa-me, porque como há falhas de entrega das empresas privadas de vacinas, nós corremos o risco de deitar fora muitas primeiras doses se depois faltarem as segundas doses. Portanto, nós temos de guardar as segundas doses que são necessárias para cobrir as primeiras já dadas, senão perdemos tudo. Eu confesso que fiquei preocupado com essa notícia. Finalmente, a questão da vacinação, que não está, temos todos a noção que não está a correr da melhor maneira, que não está a correr com a disciplina e a organização que deveria, que há escassez de lugares para vacinar, e neste momento parece que já é claro que o prazo limite para vacinar a primeira fase já passou, de março para abril já escorregou. E portanto aquilo que eu proponho publicamente, estou a fazê-lo aqui, é que nos dados estatísticos que o Governo vai dando sobre óbitos e sobre o novo número de infectados e sobre pessoas já recuperadas, passa a dar também o número de portugueses, entretanto, vacinados. É que eu temo que, inclusive, o Governo não sei se terá um controle completo sobre o número de pessoas vacinadas. E nós temos de ter um controle. Todos querem ser vacinados. É muito escasso, o bem é muito escasso e, portanto, tem de haver um controle e um rigor muito grande para que não haja, primeiro, para que não haja aproveitamentos indevidos e, em segundo lugar, para que nós todos possamos ter uma fotografia de como é que está aquilo que é a principal arma que nós temos contra a Covid, que é a vacinação. A segunda arma é o confinamento, o distanciamento social, mas a primeira é a vacinação. Se todos estivéssemos vacinados, estava o problema resolvido. E, portanto, é preciso ter muita atenção sobre esta matéria e eu propunha, publicamente, que o Governo nos passasse a informar a todos os dias, há mais X vacinados, para termos uma noção do andamento, porque nós sabemos que só quando tivermos à roda de 70% da população portuguesa imune, ela pode estar imune por vacina, imune porque por si próprio já está imune ou porque já teve a infecção, para nós termos uma noção do caminho que estamos a percorrer e do horizonte que temos à nossa frente. Doutor Martins, em relação a essa questão do plano de vacinação, tem sido discutida esta questão da publicidade titulares de cargos políticos. Sim. Já o lemos no Twitter, ainda assim gostava de perguntar qual é
é a sua posição em relação a isso? Se tomará a vacina, se ficar... A minha posição, repara, a minha posição é fácil. Para quem me conhece e está atento a estes meus anos todos de vida pública, perceberá facilmente o meu raciocínio. Eu discordo completamente com a demagogia que foi feita de não vacinar pura e simplesmente político nenhum. Discordo completamente. Neste momento, o Governo tem o Ministro da Economia infectado, tem o Ministro das Finanças infectado, tem a Ministra da Agricultura infectada, tem o Ministro da Defesa infectado, que estão em casa e eu não sei se estão com sintomas ou sem sintomas. Sem sintomas conseguem trabalhar, mas pior do que no Ministério. Com sintomas podem nem sequer conseguir trabalhar. Agora, imaginemos que o Primeiro-Ministro do país ficava infectado e com sintomas, ou no limite até ter de ser hospitalizado. O que é que o país ganhava em não ter vacinado o Primeiro-Ministro? Só perdíamos. Não podemos estar com esta demagogia, nem com estes complexos. E, portanto, é evidente que aqueles políticos que estão em cargos absolutamente nevrálgicos no combate à pandemia e àquilo que mais nos afeta, devem ser vacinados. As empresas ganham alguma coisa se o Ministério das Finanças ou da Economia entupir e não lhes puder pagar, ou o Ministério da Segurança Social e não puder pagar aquilo que compete pagar? Alguém ganha alguma coisa com essa demagogia? Portanto, pura e simplesmente dizer estar contra os políticos, eu não entro nessa demagogia. Coisa diferente é o que o Governo fez, falha à primeira quando não vacina ninguém e depois falha à segunda, que na emenda faz quase pior que o soneto, ou seja, passa a ser toda a gente. Todos os órgãos de soberania, toda a gente, funcionários dos órgãos de soberania. Então que os tribunais, por exemplo, os tribunais estão praticamente fechados a trabalhar, digamos, muito pouco. Então para que é preciso vacinar uma instituição, as pessoas de uma instituição, os agentes da justiça e os próprios funcionários, para que é preciso quando o tribunal quase não está a funcionar? Os tribunais superiores trabalham perfeitamente em casa, mesmo quando não há pandemia. Portanto, não faz sentido. Vacinar membros do governo nevrálgico, como disse, faz todo sentido. Vacinar a Assembleia da República toda, que sentido faz? Não, para mim não faz sentido nenhum vacinar a Assembleia da República toda. Portanto, nisto tem de haver bom senso. E o bom senso não é um número matemático de dizer que são 24,38 ou 78, não é um número matemático. Mas todos nós percebemos o que é que pode ser o bom senso. São alguns e jamais todos. Portanto, aqueles que o país muito perderá se eles não puderem funcionar. Pronto, dentro desta regra, espero que se consiga encontrar um equilíbrio. Também não gosto daquela posição de dizer assim, eu pego na minha e ofereço a um idoso. Isto também é demagogia, a forma de dizer assim também é demagogia. E nós estamos em Portugal a viver uma situação demasiado grave para estarmos todos a olhar para nós e ver um nicho de oportunidade para fazer demagogia e conquistar simpatia. Portanto, é isto. E quem me conhece há muitos anos, de certeza que sabe que era isto que eu ia dizer. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Já agora, considero que, no seu caso, sendo líder da oposição, é um cargo nevrálgico e separado de Eu, para ser sincero, não me considero um caso nevrálgico. Eu, pessoalmente, não me considero um caso nevrálgico. O PSD trabalhará mesmo que eu fique doente e um dia até vai mesmo trabalhar mesmo sem a minha presença. Portanto, não me considero. Agora, também lhe devo dizer, se houver um consenso nacional e me incluírem nesse consenso nacional, também não estou disponível para fazer a demagogia e fazer o brilharete de dizer que pego no meu e ofereço a não sei quem. Portanto, o que eu espero é que haja um equilíbrio e um bom senso nesta decisão. Se fosse decidido por mim, eu sinceramente não me incluía, mas isto com toda a frontalidade. Acho que o grupo parlamentar e o partido funcionam sem mim. E o grupo parlamentar e o partido são importantes, principalmente da forma como nós temos atuado, que é com equilíbrio, com bom senso, dando ao governo os meios que o governo precisa para atuar. Se depois atua bem ou mal já é uma outra coisa. E isso o PSD é importante. Mas eu não sou absolutamente indispensável. Agora, repito, se vierem a considerar num bolo global que seja minimamente aceitável, não é isto que agora definiram. Isso aí eu não posso aceitar. Agora, num bolo global também não vou tirar partido disso para tentar ser muito popular. É isto e é esta a postura que eu acho que nós devemos ter na vida pública. Queria só esclarecer uma coisa que me deixou aqui um pouco confusa. Diga. Falou sobre a necessidade de guardar uma parte das vacinas que Sim. precisam para a segunda leva, para acabarmos de vacinar aqueles que precisam da segunda dose e que Certo. na primeira. Não é precisamente isso que o Primeiro-Ministro diz sempre que fez, ou seja... Mas, entretanto, eu ouvi isso, e ouvi o Governo, não sei se foi o Primeiro-Ministro, mas ouvi o responsável, Francisco Ramos, eu ouvi explicarem isso. Mas depois disso,
vi notícias ao contrário, a dizer, achavam que o estoque que tinham era demasiado grande e que podiam já ir utilizando em primeira vacinação aquilo que estava guardado para as segundas doses. E, portanto, eu devo-lhe dizer que aqui, mesmo o método, não saberá o que é, mas o método ABC na gestão dos estoques que nós aprendemos na gestão, mesmo aqui eu não sei se é por aí. Portanto, a ABC é, por exemplo, sabe guardar 80%, ou 90%, ou 70%. Eu era mais rigoroso, porque é um perigo muito grande nós, que é tão escasso e queremos vacinar. Imagino que agora muitas primeiras vacinas se perdiam porque faltava na hora da segunda vacina se o fornecedor não fornecer a tempo e horas. Portanto, eu fiquei preocupado. Se as notícias são verdadeiras e da forma como lhe pareceram-me que sim, fiquei preocupado, porque na ânsia de querer vacinar mais depressa, porque está a haver falhas, podemos estar a criar um problema muito grande lá à frente. E, portanto, depressa e bem há pouco quem, eu fiquei um bocado preocupado. Espero não ter razões para tal, não é? Como é lógico, mas eu disse isso ao Sr. Presidente da República agora na audiência, porque sinceramente me preocupou quando vi essa notícia. Sentiu falta esta semana da opinião dos técnicos do Infarmed neste decurso da renovação do estado de emergência? Não, infelizmente não. Eu vou-lhe dizer, infelizmente não, porquê? Porque está à vista de todos nós, portugueses, o estado dramático que o país está a viver. E, portanto, a sessão do Infarmed ia-me dar melhor informação, ou poderia-me dar melhor informação, mas esse acréscimo de informação não ia ser decisivo para a minha decisão face ao quadro que o país tem. E face ao quadro que o país tem, um partido responsável, como sabe, há partidos que andaram a votar contra, a abster-se e a tentar tirar partido. Nós nunca tiramos partido disso. Quando o Sr. Presidente da República entendeu, e o Governo também, que precisava do estado de emergência, nós demos. E neste momento, e se demos sempre, imagino que hoje temos de dar. E, portanto, eu espero que possa haver uma boa reunião do Infarmed, mal seja possível. O saber não ocupa espaço e é bom sabermos mais, mas infelizmente, se a tivesse tido hoje de manhã, infelizmente em nada alterava para amanhã, porque não vejo que o Infarmed viesse dizer que todas as notícias que estamos a ver não correspondem à realidade, que os hospitais não estão como estão, que os infectados não estão a crescer. Infelizmente não era isso que nos iam dizer de certeza, não é? Tá? Então muito obrigado.